Há mais de 24 séculos, um nome emergiu das profundezas do tempo: Atlântida, a cidade perdida que, ao que parece, decidiu se mudar para o fundo do mar sem deixar recado. Desde então, ninguém encontrou sequer uma telha dessa civilização supostamente avançadíssima. Mas o mito? Esse continua firme e forte, como aquela história de dieta que começa na segunda. Estariam escondendo alguma coisa da gente? Já encontraram Atlântida e esqueceram de avisar? O que ela tem a ver com o Triângulo das Bermudas, com Alas, e até com a Antártida? Sério, será que nenhuma pista convincente apareceu em mais de 2 milênios? Hoje, vamos mergulhar de cabeça num mistério que se recusa a afundar de vez. Bem-vindo ao canal onde tudo é possível, menos encontrar Atlântida. Peter está aqui com vocês. E olha que a arqueologia já achou coisa de virar o queixo. O exército de terracota na China, os manuscritos do Mar Morto, a tumba do Tutankhamon, o Homem de Gelo dos Alpes, Stonehenge, a Ilha de Páscoa, mas Atlântida? Sumiu. Feito o Wi-Fi em reunião importante. A pergunta que não quer calar: o que Atlântida tinha de tão especial que ninguém consegue superar? E por que, carambolas, não apareceu nenhum caco de prato, nem um azulejo quebrado para contar história? Esse tema, claro, foi sugestão de vocês nos comentários, essa galera sedenta por mistérios, ciência, conspirações, quem sabe, um pouco de alienígenas no café da manhã. E olha, vocês mandam nessa bagaça. Então bora atravessar os séculos e tentar entender se essa tal Atlântida era real. Ou só uma grande fanfic filosófica. Antes de sair caçando, vamos entender o que a gente está procurando. Atlântida, segundo os relatos, era uma ilha gigante, recheada de ouro, prata, tecnologia avançada, um povo evoluído e um exército estilo não mexe comigo que eu sou poderosa. A arquitetura? Circular. Círculos dentro de círculos, muralhas gigantescas e um templo dedicado ao Poseidon do tamanho de um prédio de 30 andares. Porque, claro, nada grita civilização avançada como círculos e muros gigantes. A cidade era, basicamente, um shopping center utópico flutuando no mar. Casas, templos, áreas militares, canais, pontes, navios de guerra, agricultura, banhos públicos, e até um sistema de irrigação digno de cidade futurista. Tudo isso isolado no meio do oceano. Conveniente, né? Com tanta maravilha junta, não é de se espantar que o povo ache que isso tudo só pode ter vindo de outro planeta. Porque se não foi alien, foi um arquiteto com tempo livre demais. A Atlântida era tão metida besta que resolveu virar império. Saiu conquistando tudo pela frente até que esbarrou em Atenas. E aí, meu amigo, o caldo entornou. Atenas, cidade da deusa Atena, armada, sábia e zero paciência, deu um pau nos Atlantes. A surra foi tanta que até Zeus ficou pistola. Achou que os Atlantes estavam muito convencidos, muito melhores que os outros, e resolveu jogar o modo hard, terremoto mais tsunami. Resultado? Atlântida foi cancelada do planeta Terra. E nunca mais se ouviu falar dela. Castigo dos deuses ou desculpa conveniente para explicar a ausência de provas? Fica a reflexão. Mas e se Atlântida estiver escondida sob outro nome? Tipo Brasil já foi Pindorama, Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz? E continuou o mesmo. Então, quem sabe, né? Na Grécia Antiga, uma civilização chamada minoica já fazia bonito enquanto o resto do mundo ainda aprendia a bater pedra. Palácios, arte, matemática, comércio marítimo, esgoto, os caras estavam em outro nível. Até que um vulcão e um tsunami resolveram acabar com a graça. Coincidência? Talvez. Reencenação antecipada de Atlântida? Você decide. Mas de onde vem essa história toda? Euler, da cabeça brilhante de Platão. Foi ele quem escreveu sobre Atlântida pela primeira vez, em 2 diálogos chamados Timeu e Crítias. E, segundo ele, essa história já era antiguíssima naquela época. Basicamente, foi um meu bisavô ouviu de um tio do Egito. Platão chamava o lugar de Ilha de Atlas, e dizia que ficava depois das colunas de Hércules. Mas peraí, onde ficam essas colunas mesmo? Na época moderna, navegadores e teóricos estavam sedentos por descobrir o novo mundo. E aí, o Estreito de Gibraltar virou a bola da vez, fronteira entre Europa e África, separando o Mediterrâneo do Atlântico. A galera pensou, tá aí.
Atlântida devia estar depois disso, ou seja, no meio do Oceano Atlântico. Bateu o nome? Bateu. Fechado. Com a descoberta das Américas, os europeus estavam tão confusos com tudo que encontraram que pensaram, só pode ser Atlântida. Porque quando você não entende uma civilização complexa e desenvolvida, o mais lógico é atribuir tudo a um continente mítico desaparecido. Teóricos como Charles de Bourboulon começaram a relacionar os maias com os atlantes. Por quê? Porque sim. Pegou fama, virou moda, e arqueólogos passaram a vasculhar a América com lupa, tentando achar a tal ilha perdida que, cá entre nós, provavelmente só existiu mesmo na imaginação do Platão. Então, será que Atlântida existiu mesmo? Será que está escondida sob outro nome? Será que os deuses ficaram mesmo tão ofendidos a ponto de explodir a ilha? Ou será que, no fim das contas, a única coisa que a gente perdeu mesmo foi a noção? Você decide. Enquanto isso, seguimos cavando, metafórica e literalmente. Porque vai que, né? Bem-vindo ao mistério. Bem-vindo à Atlântida. Bíblia. Assim começa mais uma saga que mistura fé, mar, e uma dose generosa de teoria da conspiração. Desde os tempos das grandes navegações, quando os europeus estavam mais perdidos que GPS sem sinal, a ideia de Atlântida nunca mais saiu de moda. 3 séculos depois, no século XIX, surge Ignatius Donnelly. Um político que decidiu que, se não podia governar um país direito, ao menos tentaria provar que um continente submerso era real. Em 1882, o cidadão publicou Atlântida, o mundo antediluviano, uma obra com nome pomposo e conteúdo ainda mais ousado. A teoria? Atlântida foi vítima do dilúvio bíblico. Sim, aquele mesmo. Dilúvio em que só o Noé sobreviveu com o zoológico flutuante. E, pasmem, a teoria fez sentido para muita gente. Porque, sejamos sinceros, o século XIX não era exatamente conhecido pela sua checagem de fatos. O tempo passou, o mistério persistiu, mas nem tudo sobre Atlântida foi encantador. Essa obsessão por pintar os atlantes como seres avançadíssimos, praticamente uns Elon Musk da Idade da Pedra, gerou consequências bizarras. Teóricos do século XIX, e aqui a coisa azeda, começaram a ligar os atlantes à ideia de uma raça superior. Sim, essa galera que depois foi fazer cosplay de vilão da Marvel no século XX, incluindo um certo sujeito com um bigodinho ridículo. Uma das pérolas da época dizia que os atlantes eram os antepassados do povo ariano. Claro, porque é sempre reconfortante imaginar que a própria árvore genealógica começa com uma civilização perdida e não com alguém arando o chão com uma enxada de pau. Outro ponto cego, bem conveniente, era a tal teoria de que os atlantes é que ensinaram as civilizações da América Latina a se desenvolverem. Tipo um tutorial de civilização 101. Essa ideia tira dos povos indígenas qualquer mérito pelas suas próprias conquistas. Porque, afinal, que chance teria um asteca de inventar pirâmides sem um coaching pré-colombiano vindo do fundo do mar, né? Apesar das ideias duvidosas, o mito de Atlântida não só sobreviveu como evoluiu. Chegamos ao século XX, onde a tecnologia começou a brilhar, e as teorias ganharam upgrade. 1931 o jornal Minneapolis Sunday Tribune estampa na capa uma missão científica para buscar Atlântida enquanto monitorava as correntes do Atlântico Norte. Sim, era como se fossem medir o vento e, de quebra, caçar um continente perdido. Por que não? A expedição partiu em um cruzeiro de pesquisa de 42 dias pelos Açores. A missão oficial? Estudar o clima. A missão extraoficial? Vasculhar o tal do Planalto Atlântico com a esperança de esbarrar em ruínas de Atlântida com uma pazinha de jardinagem. A ideia era cavar apenas 25 centímetros do solo oceânico. O que, convenhamos, é menos que o necessário para enterrar um cachorro. Eles esperavam encontrar resquícios de civilização, vulcões, ou sei lá, um cardápio de restaurante Atlante. No fim? Nada. Nadinha. Nem um caco de cerâmica. 30 anos depois, a mesma instituição tenta de novo. Agora na Grécia, perto da ilha de Thera. E, dessa vez, bingo, encontram uma cidade gigantesca. Mas era minoica, não Atlante. A decepção bateu como conta de cartão no fim do mês. Porque, por mais legais que fossem os minoicos, o povo queria era Atlântida. Com A maiúsculo e tudo.
Mas eis que surge um novo indício, um verdadeiro pavê de mistério, o mapa de Piri Reis. Descoberto na Turquia em 1930, esse fragmento de mapa, datado de 1513, foi feito por um almirante do Império Otomano que aparentemente tinha um dom divino para cartografia. Sério. O cara fez um mapa com a precisão de um satélite usando bússola, papel e fé. E lá, entre América e Europa, aparece uma ilha. Uma ilha que não deveria estar lá. Será Atlântida? Os teóricos piram. O mapa é tão detalhado que mostra até a costa da Antártida. Um detalhe? A Antártida só começou a ser mapeada 300 anos depois. Explica isso, ciência. A teoria é que a tal ilha do mapa era Atlântida antes de ser empurrada até o Polo Sul por conta do peso das geleiras da última era glacial. Tipo, literalmente, a Terra escorregou e Atlântida foi parar debaixo de uma camada de gelo. Se for verdade, estamos procurando Atlântida no lugar errado esse tempo todo. Tá ali, congeladinha, na Antártida. E claro, ninguém pode checar, porque a Antártida é praticamente o modo hardcore da exploração científica. Mas se você achou que era o fim, segura essa. O Triângulo das Bermudas entra na história. Charles Berlitz, linguista nas horas vagas e entusiasta de fenômenos bizarros em tempo integral, conectou os pontos entre Atlântida e o Triângulo das Bermudas. Porque se você vai delirar, que seja em grande estilo. Para ele, Atlântida está exatamente onde navios e aviões desaparecem misteriosamente. Coincidência? Nunca. Em 2001, usando sonar, pesquisadores identificaram o que pareciam ser estruturas de pedra, organizadas, simétricas, a mais de 650 metros de profundidade, próximo às Bahamas. Uma cidade afundada? Talvez. Atlântida? Quem sabe? Provas? Não temos. Mas quem precisa de prova quando se tem imaginação e um bom gráfico 3D, não é mesmo? E então vem 2009. Um engenheiro britânico está ali, à toa, passeando no Google Ocean. Sim, isso existia. Quando dá de cara com o que parece um mapa urbano. Linhas retas, simetria, blocos, tudo no fundo do mar. O local? 997 quilômetros da costa africana. O tamanho? Aproximadamente o país de Gales. Atlântida em HD. A comoção foi tanta que o Google teve que dar explicações. A resposta oficial? São só os rastros do sonar dos barcos, galera. Plausível. Irritantemente plausível. Mas os teóricos não engoliram. Preferiram acreditar que o Google estava escondendo a verdade. Porque, claro, isso sim faz mais sentido do que erro de processamento de dados. E assim seguimos. Atlântida continua perdida, mas viva, talvez não nos mares, mas nos comentários do YouTube, nos blogs de conspiração, claro, no fundo do nosso imaginário coletivo. E você? Acredita que ela existiu? Que está congelada? Que virou um condomínio de luxo alienígena? Não importa. O que importa mesmo é se inscrever no canal, ativar o sininho e não perder os próximos episódios desse verdadeiro CSI subaquático. Até a próxima, terráqueos.